Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é fazer uma análise dessa queda que tivemos nos mercados e tentar estimar quais são as maiores probabilidades aí para as próximas horas. Mas antes da gente seguir com o nosso conteúdo, eu queria pedir para você já deixar seu comentário, seu like nesse vídeo, afinal isso me ajuda muito com o algoritmo do YouTube para você não custar nada, é muito rápido. E como eu sei que você já deixou o like, a gente começa aqui com Bitcoin no gráfico de 4 horas e é como discutimos no vídeo de ontem. Essa movimentação de alta foi bonita, teve a confirmação dos indicadores de sentimento, então a gente estava com a faca e com o queijo na mão para continuar essa reversão da tendência de baixa no 4 horas. Também falei para vocês que duas coisas não poderiam acontecer e seriam: primeira delas, um SP500 abrindo em queda, seria muito difícil do Bitcoin se segurar mediante uma situação dessa. E a segunda era o Trump falar mais alguma coisa sobre as tarifas e todos esses assuntos que estão deixando o mercado com um nível de incerteza muito grande. Basicamente, as duas coisas aconteceram hoje. Começando aqui com o Trump, ele falou que já poderia começar com as taxas sobre os automóveis hoje mesmo, nessa quarta-feira, e é claro que isso já trouxe um impacto negativo para várias ações ligadas ao mercado automobilístico. Então a gente já vê uma queda na bolsa aí em relação a isso, e vemos também um SP500 sofrendo bastante. E qual que é o ponto? A gente já tinha feito o rompimento para cima desse padrão de continuação da baixa, mas com tudo isso que aconteceu, a gente já volta e fechamos o dia aqui na base desse padrão, né? Então é claro que os mercados iam sentir uma movimentação como essa. Então o que, que acontece? Eu já comentei com vocês em outros vídeos também que o SP500 vai sentir as incertezas e inseguranças de uma forma, para uma Nasdaq da vida já vai ser pior, para o Bitcoin costuma ser muito pior e para as altcoins nem se fala, né? Aquele cenário de terra arrasada geral. Então o que, que acontece? Primeiro ponto positivo disso é, a gente teve um SP500 fechando com uma queda maior do que 1%, e pro Bitcoin a gente teve uma queda forte ali no momento que o SP despencou, mas já se recuperamos e estamos aí com uma queda de menos de 0,5%. Então fazia muito tempo que eu não vi um Bitcoin demonstrar força enquanto um SP500 estava caindo. Já temos um ponto positivo aí. Para as altcoins a situação já está mais complicada, afinal já temos aí altcoins caindo 3, 4, 5%. Então realmente é o que eu conversei com vocês, né? Momentos de incerteza como esse, ativos como altcoins ou small caps costumam sofrer muito mais que as maiores referências ali do mercado, né? Mas voltando para o Bitcoin aqui, então o que, que acontece? O primeiro ponto a se discutir é o que a gente já falou ontem. No momento, a resistência a ser vencida são esses 88 mil dólares, beleza? Passando daqui, demonstrando força, cara, eu acho que vai ser rápido para a gente já buscar essas resistências aí no gráfico diário, que estão ali a partir dos 92 mil dólares. Então, pô, passamos daqui com força, já vai ser positivo, mas o que, que acontece? Como a gente teve essa demonstração de força no Bitcoin e tivemos também esse movimento de alta aqui que foi bonito, foi confirmado, eu já aproveitei para abrir alguns longs ali com os nossos membros através do Discord, e um deles que eu vou mostrar para vocês é no próprio Bitcoin. A gente estava traçando a Fibonacci de toda a queda, mas agora vai ser diferente. A gente vai pegar desse movimento de alta aqui no 4 horas e a gente observa que a partir dessa região aqui dos 85 mil dólares, a gente já tinha uma relação risco-retorno boa para apostar nesse rompimento para cima. Então a gente pensou numa operação aí com uma buy zone que ia desses mesmo 85, 86 mil dólares até os 84, ficando com um preço médio mais ou menos ali nos 84.900. Aí a gente pegou um stop primeiro, né? Abaixo dessa região aqui dos 81 mil dólares, que a gente já comentou que, cara, a gente começou a perder os 81 mil dólares, a situação já fica muito mais complicada para o Bitcoin e pode ser questão de tempo para a gente testar resistências suportes mais abaixo, né? Então eu não quero estar exposto, ainda mais com a alavancagem que a gente colocou, se a gente perder os 81 mil dólares. Então, primeiro ponto, stop. Segundo ponto, o alvo a gente colocou um pouco acima desse topinho, fechou? Então acho que é um long que faz sentido. Se você tem poucas posições ou tem interesse, já fica aí a dica. Estamos aí, a nossa alavancagem está entre 10 e 16 vezes. Então, pô, acredito que é um bom long. Também temos alguns em altcoins, mas como o Bitcoin está demonstrando força nesse momento, muito mais força que as altcoins, eu acho que faz bastante sentido, né? Então o long é esse.
e a situação do Bitcoin continua a mesma. O ponto principal é perder a partir desses 81 mil dólares, a situação já fica mais complicada e provavelmente a gente vai buscar esses suportes mais abaixo, que estão até esses 78 mil dólares, certo? Agora, passamos desses 88 aqui com força, tivemos um bom volume, por exemplo, como esse, cara, aí a gente está muito próximo realmente para brigar lá em cima. Então, o ponto é esse, a situação não muda muito em relação a ontem. Acho que o ponto positivo de tudo isso é que, pô, ver um Bitcoin demonstrando força novamente, né? Afinal, a gente sabe que já não acontecia há um bom tempo. Então, a ideia é mais ou menos essa. Para a gente finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui primeiro no índice de medo de ganância, que mesmo com toda essa movimentação ainda continua em medo, que para mim é extremamente positivo. Afinal, e faz sentido também, né? Afinal, a gente nem reverteu a tendência de baixa no 4 horas ainda. Mas, cara, os movimentos vêm sendo bonitos. Então, pô, acho que ter um mercado em medo ainda nesse momento é extremamente positivo e para mim é mais um sinal que a gente pode estar buscando essa reversão em prazos maiores. Agora aqui, na análise de sentimento, a gente tem aí toda essa movimentação com o Open Interest subindo e o Long Short Ratio caindo, que nos mostrou que o interesse estava pela alta, só que o que acontece? A maioria das pessoas que estavam abrindo esses contratos aqui estavam apostando na baixa, e a gente sabe o que acontece com a maioria das pessoas. Então, um ponto que até me motivou a abrir esse long podem reparar que nessa correçãozinha aqui, a gente vê aí um Open Interest caindo, aqui subiu um pouco quando o preço subiu também, então me parece que o maior interesse não está pela queda. Então, primeiro ponto aí para a gente pensar naquele long. Segundo ponto, no momento em que aquela quedinha continuou, a gente teve aqui uns bons gatilhos com uma venda a mercado de mais de 400 milhões e uma sequência já de 324 milhões, mais essa liquidaçãozinha aqui, que para mim é extremamente positivo. Então, a gente tem um long com um rompimento confirmado e gatilhos no reteste. Então, pô, acho que é uma operação que faz bastante sentido e o sentimento continua muito bonito com toda essa movimentação, né? Então, para as próximas horas, se a gente não tiver realmente novas surpresas em relação a tarifas, amanhã o SP500 não acordar perdendo aquele padrão de continuação da baixa, é como eu falei para vocês, acho que a gente tem tudo para ir. Agora, se essas coisas aconteceram ou se a gente tem um cisne negro, não tem como segurar, beleza? Não tem muito segredo em relação a isso. Então, a ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa. Já estamos aí com a situação do Bitcoin atualizada. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, seu comentário, sua sugestão. Afinal, isso me ajuda muito com o algoritmo, igual eu falei para vocês, e também possibilita eu trazer conteúdos que realmente são relevantes para vocês, tranquilo? Então, se tem alguma análise, alguma moeda em específico que você queira, deixa aqui nos comentários que a gente sempre leva em consideração. No mais, vamos ficando por aqui e se vemos no vídeo de amanhã. Até mais!